Em uma extensão distante do continente mais ao sul, reside um segredo que permaneceu oculto por séculos. Este segredo é tão profundo que poderia redefinir tudo o que pensávamos saber sobre o nosso mundo. A Antártica sempre exerceu um fascínio único, desde os contos de civilizações perdidas até os rumores de encontros extraterrestres. Elon Musk, o fundador da SpaceX, Tesla e Neuralink, tem estado na vanguarda da inovação tecnológica por muito tempo. Mas, e se sua busca o levou a descobrir algo muito mais profundo do que ele poderia imaginar? Agora, equipado com tecnologia de ponta e uma sede insaciável por conhecimento, Musk se aventurou na paisagem traiçoeira da Antártica e descobriu algo tão aterrorizante que permaneceu escondido por eras. Mas o que exatamente Elon descobriu e qual será o impacto disso em nosso entendimento do planeta Terra? Junte-se a nós nesta jornada alucinante enquanto desvendamos os segredos sobrenaturais que Musk recentemente descobriu escondidos abaixo da superfície congelada da Antártica. Se inscreva no canal, dá o like e ativa o sininho para ficar por dentro dos maiores mistérios e teorias da conspiração. A região gelada da Antártica é um vasto território isolado, conhecido por suas condições severas. Apesar de sua natureza implacável, este continente, o quinto maior do mundo, atraiu a atenção de pesquisadores que estabeleceram bases por lá. Em qualquer momento, entre 1.000 e 5.000 pessoas podem ser encontradas enfrentando os desafios dessa região inóspita. A descoberta de um antigo DNA, encontrado por cientistas nas profundezas do Mar da Escócia, ao norte da Antártica, lançou luz sobre os segredos que esse lugar guarda. Este material genético, presumivelmente originado de diatomáceas, um tipo de fitoplâncton, sugere que a Antártica passou por mudanças dramáticas ao longo de milênios, evoluindo para o estado congelado que conhecemos hoje. Inspirados por essa descoberta, os cientistas embarcaram em uma arriscada expedição em busca de evidências adicionais que pudessem confirmar sua teoria. Determinados a encontrar fósseis de plantas e animais que viveram na região há milhões de anos, a equipe enfrentou desafios para alcançar áreas específicas cruciais para sua pesquisa. Eles partiram rumo à América do Sul, enfrentando uma jornada de 5 dias através da perigosa passagem de Drake, um dos mares mais letais do mundo. Apesar dos desafios que se apresentaram, esses corajosos pesquisadores estavam determinados a descobrir os vestígios de uma era esquecida, dedicando-se plenamente à busca pelo conhecimento. Ao chegarem à costa, sua curiosidade os guiou até a ilha James Ross, onde sua expedição começou. Incansavelmente, eles vasculharam as rochas até que, finalmente, seus esforços foram recompensados. Os cientistas encontraram um tesouro de fósseis datados do final do período Cretáceo, há aproximadamente 71 milhões de anos. Esses fósseis revelaram uma fascinante coleção de criaturas marinhas, dinossauros e aves antigas. Entre as descobertas surpreendentes, destacou-se a fossilização de 4 asas de uma espécie de besouro que existiu cerca de 20 milhões de anos atrás. Contudo, a revelação mais extraordinária ocorreu quando encontraram espermatozoides fossilizados, com cerca de 50 milhões de anos, adornando o interior do ovo de uma espécie extinta de verme. Essa descoberta abalou profundamente os fundamentos de sua compreensão, desafiando suas suposições anteriores sobre o deserto congelado. Gradualmente, uma nova teoria começou a ganhar força entre os cientistas: a ideia de que essa terra congelada já foi uma próspera floresta tropical, repleta de vegetação exuberante e imponentes criaturas. Essas descobertas continuaram a desafiar suas concepções à medida que o tempo passava e novas evidências surgiam. Gradualmente, as incertezas se dissiparam diante de uma descoberta inovadora que ocorreu em 2021. Os cientistas encontraram uma imensa colônia de reprodução de peixes de gelo nas profundezas do Mar Antártico de Weddell, aninhada 400 metros abaixo do nível do mar e oculta pela plataforma de gelo Filchner. Esta colônia abrigava impressionantes 60 milhões de ninhos. Utilizando sistemas avançados de câmeras, os cientistas identificaram a espécie responsável por essa colônia como Nelpagetopsis inoa, um peixe de gelo notável. Essa descoberta forneceu mais evidências de que a vida já floresceu nesse planeta congelado. Outra descoberta notável de 2021 ocorreu quando geólogos perfuraram o gelo e se depararam com um tesouro inesperado. Inicialmente, nada parecia fora do comum, mas, ao revisar as filmagens posteriormente, um cientista fez uma realização surpreendente. Eles haviam alcançado organismos esponjosos prósperos, alojados abaixo das camadas de gelo.
A presença dessas esponjas prosperando era desconcertante, mas a descoberta de outros organismos compartilhando o mesmo habitat tornou-a ainda mais surpreendente. As surpresas continuaram em junho de 2022, quando cientistas detectaram uma peculiar rachadura na plataforma de gelo Larson. Com base em suas descobertas anteriores, suspeitaram da presença de um rio oculto fluindo sob o gelo. Decidiram então perfurá-lo novamente para confirmar sua teoria. Para espanto deles, não apenas encontraram um rio com alguns organismos, mas sim um ecossistema inteiro repleto de vida semelhante a camarões. Esses crustáceos nadavam graciosamente nas profundezas, a aproximadamente 1.600 pés abaixo do gelo. Conscientes do delicado equilíbrio desse ecossistema, os cientistas observaram e estudaram à distância, evitando perturbar sua harmonia. Os cientistas há muito tempo suspeitam da existência de uma vasta rede de rios, riachos e lagos sob a superfície congelada da Antártida. No entanto, o estudo das características singulares deste continente congelado apresenta desafios significativos para suas descobertas surpreendentes. Durante uma expedição recente, a equipe de pesquisa encontrou uma câmara subterrânea que desafiava suas previsões. O interior da caverna era diferente de tudo que haviam imaginado, com um telhado irregular marcado por numerosas ondulações íngremes. Ao explorarem mais a fundo, fizeram outra observação surpreendente. A coluna de água subterrânea estava dividida em 5 camadas distintas, cada uma fluindo em direções diferentes. Esse arranjo complexo aumentou a intrincadeza do sistema subterrâneo. Poucos dias antes de uma erupção catastrófica do vulcão Tonga, a equipe conseguiu chegar ao esconderijo do rio. Por sorte, os sensores cuidadosamente colocados na superfície do gelo registraram as ondas sísmicas produzidas pela erupção, reverberando através da caverna escondida. Os cientistas perceberam que o evento vulcânico explosivo, ocorrendo a milhares de quilômetros de distância, impactou diretamente essa câmara subglacial enterrada 1.600 pés abaixo do gelo antártico. Agora, sem dúvida, os cientistas sabiam que os segredos ocultos sob o gelo do continente não se limitavam apenas aos organismos. Em outra descoberta inovadora, os cientistas recentemente encontraram uma colossal cordilheira escondida sob as profundezas do gelo antártico. Estendendo-se por surpreendentes 1.200 quilômetros de largura e elevando-se a 3.000 metros de altura, esta formação impressionante rivalizava com o majestoso Monte Everest em altura. Cada centímetro de sua superfície estava coberto por uma camada branca de gelo, ocultando sua verdadeira natureza dos olhos da humanidade. Essa fascinante descoberta veio à tona, revelando mais um mistério das profundezas da Antártida. Quando os cientistas observaram anomalias e flutuações na gravidade, isso os alertou para a presença desta montanha misteriosa em mudança, embora ninguém tivesse visto pessoalmente esta maravilha. As leituras gravitacionais e magnéticas forneceram evidências claras de sua existência. A simples ideia de uma estrutura tão imensa enterrada sob a paisagem congelada sugeriu um tesouro de segredos não revelados, dado o perigo físico de escavar as camadas de gelo. Os cientistas optaram por uma exploração virtual, utilizando dados da Agência Espacial Europeia para estudar detalhadamente o mapeamento gravitacional da Terra. Com essas informações valiosas, juntamente com dados de satélite, eles simularam a remoção do gelo antártico, obtendo uma visão sem precedentes do terreno rochoso abaixo. No leito rochoso revelado, uma história fascinante se desdobrou, um testemunho irrefutável do passado antigo da Antártida quando fazia parte do supercontinente chamado Gondwana, cerca de 180 milhões de anos atrás. A união de Gondwana conectou os atuais continentes do hemisfério sul. A extração virtual do gelo revelou os vestígios dessa era passada, proporcionando uma conexão tangível com o tempo primordial. Essas descobertas surpreendentes deixaram pouco espaço para dúvidas de que os cientistas estavam no caminho certo. No entanto, essas revelações também levantaram uma questão premente sobre quais eventos cataclísmicos precipitaram essas mudanças. Essas profundas transformações, sem dúvida, deixaram uma marca indelével em nosso planeta ao longo das eras, inclusive em nosso lar. A metamorfose da Antártida exigia uma explicação de proporções imensas. Duas teorias convincentes surgiram das mentes desses pioneiros científicos. A primeira postulou que mudanças climáticas globais desencadearam a formação do gelo que agora cobre a Antártida. Em um passado comparativamente mais ameno, a Antártida era adornada com diversa vegetação, vivendo em uma época anterior à era Cenozoica, com temperaturas médias variando de 30 a 51 graus Fahrenheit, o que era hospitaleiro suficiente para dinossauros vagarem por suas terras.
Mesmo após o evento catastrófico que eliminou dinossauros e outros mamíferos, o continente permaneceu descongelado. No entanto, há aproximadamente 34 milhões de anos, o clima global sofreu uma mudança decisiva, com temperaturas médias caindo impressionantes 5 graus Celsius, desencadeando o congelamento da Antártida. Essa mudança de temperatura, embora aparentemente leve, remonta ao início da Era Cenozoica, cerca de 66 milhões de anos atrás. Durante esse período, os níveis de dióxido de carbono diminuíram constantemente, levando a uma transformação assustadora da temperatura quando os níveis de CO2 caíram abaixo de um limite crítico. Isso resultou na formação de vastas camadas de gelo-geleiras, eventualmente envolvendo todo o continente em um abraço congelado. Apesar da natureza atraente da primeira teoria, que carecia de provas substanciais, os cientistas desenvolveram uma segunda teoria propondo que o continente congelou devido a mudanças dramáticas nas correntes oceânicas. Essa teoria sugere que, cerca de 35 milhões de anos atrás, a passagem de Drake sofreu um súbito aprofundamento, desencadeando uma reorganização completa da circulação oceânica. Esse aprofundamento formou a corrente circumpolar antártica, que atuou como uma barreira de água, bloqueando as águas mais quentes e menos salgadas do Pacífico Central e do Atlântico Norte de fluírem para o sul em direção à Antártida. Consequentemente, esse isolamento causou uma diminuição da temperatura, resultando no congelamento do continente. Essas teorias foram eventualmente conectadas por visionários, como Munsky, e outros cientistas que acreditavam que forneciam a melhor explicação para a transformação do continente. De acordo com suas descobertas, o aprofundamento da passagem de Drake alterou os padrões de circulação oceânica, semelhantes aos observados na corrente do Golfo. Essa mudança direcionou as águas quentes para o norte e causou uma alteração nas correntes oceânicas. Como resultado, as chuvas aumentaram significativamente, desempenhando um papel crucial na redução do conteúdo de dióxido de carbono na atmosfera. Através de um processo chamado intemperismo silicático, onde as rochas contendo silicato são erodidas pelas chuvas, reter dióxido de carbono em formações calcárias teve um impacto substancial na queda dos níveis de CO2. Isso se tornou um catalisador para a glaciação, transformando o continente em uma enorme massa de gelo. Esta explicação se alinha com as mudanças climáticas recentes e os padrões oceânicos de circulação. No entanto, eventos recentes sugerem uma reversão desses acontecimentos ocorridos há 35 milhões de anos. No final de 2022, tanto as regiões polares experimentaram ondas de calor simultâneas e inesperadas. A temperatura média na Antártica aumentou drasticamente para cerca de 8,6 graus Fahrenheit, enquanto a região do Ártico viu um aumento de 6 graus Fahrenheit. Além disso, uma descoberta significativa foi feita em relação à camada de ozônio global no Dia Mundial do Ozônio em 2022. Os cientistas descobriram que a camada de ozônio sobre a Antártida estava se esgotando, criando um enorme buraco que excede o tamanho dos Estados Unidos. Isso levantou preocupações sobre o aquecimento global, que poderia resultar no derretimento completo do gelo na Antártida. Alarmantemente, uma ocorrência recente foi o desprendimento do colossal iceberg E76, ao maior já registrado, da prateleira de gelo da Antártida. Este iceberg está destinado a derreter gradualmente, representando um grave risco de aumento dos níveis do mar e potenciais inundações. Um estudo recente também revelou o rápido derretimento de outro antigo manto de gelo na Antártida, com uma taxa de derretimento de 2.000 pés por dia. Isso oferece aos cientistas informações valiosas sobre o potencial derretimento rápido do gelo e suas consequências para os níveis globais do mar em um mundo em aquecimento. Desde a década de 1990, a Antártida e a Groenlândia perderam mais de 6,4 trilhões de toneladas métricas de gelo, resultando em um aumento de pelo menos 17,8 milímetros nos níveis globais do mar. Esse recuo dos mantos de gelo tem implicações significativas para entender o ritmo em que o gelo da Groenlândia e da Antártida pode derreter, contribuindo para um aumento do nível global do mar. Portanto, se as temperaturas do ar e do oceano ao redor da Antártida aumentarem conforme projetado, em consonância com as condições observadas no final da pesquisa anterior sobre a idade do gelo, os cientistas alertam que o gelo poderia recuar centenas de pés em um único dia, desencadeando o colapso das geleiras contemporâneas a um ritmo muito mais rápido do que o previsto anteriormente. Apesar dessa ameaça iminente ao planeta Terra, a Antártida continua sendo um local de descobertas científicas, repleto de surpresas. Quando pensamos em desertos, geralmente imaginamos planícies arenosas escaldantes.
Mas você sabia que o maior deserto do mundo está na verdade na Antártida? É um lugar fascinante, incrivelmente seco e sujeito a ventos poderosos. Recebe apenas cerca de 50 milímetros de chuva por ano, e 99% do continente está coberto de gelo. Explorar os vales secos de McMurdo é como estar em outro planeta. Enormes dunas de areia dominam a paisagem, algumas chegando até 70 metros de altura e 200 metros de largura. Embora não seja possível surfar nessas dunas, elas são de grande importância para os pesquisadores. Os vales secos possuem um clima semelhante ao de Marte, tornando-os um destino cativante para os cientistas que buscam desvendar os segredos desta região, na esperança de obter pistas sobre a vida em outros planetas. Além disso, a Antártida abriga vulcões secretos, como os encontrados na Ilha Ross. Existem 4 vulcões adormecidos nesta ilha, cada um com sua própria história única. Este é o vulcão mais meridional e ativo da Terra, com 3.800 metros de altura. Nos últimos anos, sua atividade vulcânica até aumentou, proporcionando um espetáculo impressionante. Mas a Antártida também guarda segredos mais misteriosos. Um deles é a plataforma de gelo Ross, a maior da Antártida. Recentemente, os cientistas descobriram um fenômeno intrigante. A plataforma emite uma melodia que surge quando os ventos sopram através das dunas de neve. Infelizmente, o ouvido humano não pode ouvir essas vibrações, mas os cientistas conseguiram capturá-las com sensores sísmicos. A música da plataforma de gelo evolui de acordo com os fatores ambientais, fornecendo aos cientistas informações valiosas sobre sua estabilidade e vulnerabilidade em tempo real. Essas descobertas, embora fascinantes, também levantam questões urgentes sobre o futuro da Antártida. À medida que os esforços de pesquisa se intensificam para compreender as mudanças dramáticas do continente, os cientistas esperam identificar medidas proativas para evitar consequências catastróficas. Isso nos leva a questionar se entendemos completamente as possibilidades da Antártida um dia ser uma floresta tropical e se devemos permitir que a natureza siga seu curso, mesmo que isso possa resultar em mudanças irreversíveis. Obrigado por ter assistido até aqui. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, dá o like e ativa o sininho. Nos encontramos no próximo capítulo de Teorizando Fatos.